I need somebody help, not just anybody. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. 2 meses antes das novas regras da Previdência entrarem em vigor, o número de requerimentos solicitando aposentadoria chegou a 1 milhão em um mês. Pela primeira vez, ultrapassaram essa marca de 1 milhão de requerimentos em um mês. Desde o início de 2019, o número de pedidos de aposentadoria eles vem aumentando. Os estados que mais tiveram pedido de aposentadoria foram São Paulo, com 21,08% dos pedidos, Distrito Federal, com 16,23%, Minas Gerais, 9,43% e o Rio de Janeiro, com 6,88% dos pedidos de aposentadoria. Mas vejam só que coisa engraçada. O número de pedidos aumentou, mas a quantidade dos benefícios concedidos diminuiu, 10,76%. E o valor dos benefícios que foram concedidos caiu 12,53%. O que acontece? Isso em off, eu vou falar para vocês que eu descobri que é assim, o funcionário ele tem que ter 200 pontos por mês. E aí, o que acontece? Cada pedido, você entra com pedido de aposentadoria, para cada pedido de aposentadoria que dá entrada, eles fazem uma exigência, eles falam, olha, está faltando um papel, olha, eu preciso de tal documento, eles ganham 0,2%. Agora, 0,2% para chegar nos 200. Para cada pedido negado, 1 ponto. E para cada benefício concedido, 0. Então, o que vocês acham que vale mais a pena? Conceder ou negar? Então, tem muito requerimento que a gente entra, às vezes, que eles nem analisam. Eles pura e simplesmente negam o pedido. E aí você fala, poxa, mas a pessoa já passou pelo próprio site do INSS, você fez a contagem, você juntou, a pessoa tem o tempo e negou. Então, eles estão ganhando, né? Porque o funcionário público, eles têm uma série de gratificações. Então, não é o salário que é o grosso, são as gratificações. Então, para você ter, você tem que bater a meta, e essa meta são 200 pontos. Então, compensa muito ficar pedindo documento. Tem vários processos que eles pedem o documento, você junta, eles nem analisam, eles já negam o pedido. Então, tá bem complicado trabalhar com o INSS. Bom, embora tenha ocorrido uma verdadeira corrida para a obtenção do benefício, quem já tinha condições para se aposentar antes da promulgação da reforma da Previdência, tem a opção de escolher entre as regras antigas ou as regras novas, dependendo do que for mais vantajoso para a pessoa. Aí você vai analisar, você vai ver a idade, você vai ver a pessoa, como é que ela tá, qual o valor da aposentadoria dela, qual seria o valor da aposentadoria nas novas regras. Às vezes a pessoa fala, não, vai compensar esperar mais um pouco e obter um benefício melhor. Então, tudo isso você vai checar, tá? E como é que checa? Cálculo. Não tem outra forma de você checar, tá? Direito previdenciário é uma matéria que envolve muito cálculo. E principalmente em concessão de benefício, não há que se falar esse é melhor ou aquele. Claro, a gente faz muito cálculo, com o passar do tempo, às vezes você até adquire uma certa experiência de bater o olho e falar, esse provavelmente é o melhor, mas aí você faz o cálculo para confirmar. Não dá para falar em aposentadoria sem pensar em cálculo, tá? Você tem que lembrar que você vai receber aquilo pelo resto da vida. Então, se você fizer uma opção mal feita, você vai se prejudicar muito. Então, todo cuidado é pouco. Bom, a gente está muito preocupado aí com a reforma da Previdência, que estava para entrar, ficou 9 meses em tramitação e aquela discussão. Só que a gente não está vendo que estão passando coisas que a gente não está percebendo. Por exemplo, teve uma lei 13.846 que foi aprovada 19 de junho de 2019, que trata do pente fino, que trata do INSS
revisar os benefícios com suspeita de fraude, entre aspas, né? Com suspeita de fraude, cancelar uma série de benefícios. Então, a gente está tão preocupado com a reforma que a gente não vê que tem mini reformas que continuam passando e a gente nem está se dando conta. E agora teve uma medida provisória 905, que foi publicada na semana passada. Estranhamente, no dia da promulgação da reforma da Previdência, toda a atenção voltada para a reforma e eles já estavam publicando ali, paralelo, uma medida provisória, que ela revogou parte do artigo 21 da Lei 8.213 de 91, que equiparava o acidente de trajeto ou acidente de percurso ao acidente de trabalho. Então, isso quer dizer o quê? Nossa, Tatiana, é muito complicado, não entendi. Se o acidente de trajeto não é mais considerado acidente de trabalho, antes, se você estava indo para o trabalho, você sofreu um acidente, é acidente de trabalho. Agora, não mais. Tá? Então, o acidente de trajeto, ele não é mais considerado acidente de trabalho. Então, não precisa mais a empresa emitir um CAT. O que é CAT? A comunicação de acidente do trabalho, né? Nos casos de acidente de percurso. Então, como deixou de ser acidente de trabalho, deixa de emitir CAT. Então, se o acidente de trajeto não é mais considerado acidente de trabalho, caso necessite, o benefício previdenciário que o trabalhador que sofre acidente de percurso irá receber não será mais o auxílio doença acidentário, que é o código B91, mas sim o auxílio doença previdenciário, que é o código B31. Tá, mas isso aqui implica no quê? Isso aqui vai mudar no quê? Bom, por ser um auxílio doença previdenciário, a empresa não precisará pagar o FGTS enquanto durar o benefício, porque se fosse acidente de trabalho, ela era obrigada a pagar o FGTS enquanto durasse o benefício. Sem o auxílio doença acidentário, não há que se falar em estabilidade de até 1 ano após o acidente, ou seja, como o acidente de trajeto não é mais considerado acidente de trabalho, os acidentes de percurso não geram mais estabilidade no emprego, independentemente da gravidade desse acidente. Então, já tiraram, tá? Esse acidente já passou para ser um acidente comum, não é mais acidente de trabalho. Então, isso, a gente está preocupado com a reforma da Previdência, a gente está preocupado. Enquanto isso, saem medidas provisórias e tem força de lei, tá? Até enquanto ela durar, ela tem força de lei. Se ela vai ser aprovada ou não, isso já são outros 500, mas enquanto ela estiver ali, ela vale como uma lei, tá? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, mesmo com a reforma já em vigor, o sistema do INSS ainda não está atualizado para as novas regras de concessão de benefícios, como aposentadoria e pensão por morte. Muitos servidores sequer receberam orientações de como informar a população corretamente sobre as mudanças. Sempre foi assim no INSS, sempre. Tinha teve uma instrução normativa, você pergunta para o servidor, eu recebi uns papéis lá, mas eu nem li. Então, é sempre assim, tá? O INSS não se preocupa muito em atualizar, em informar, em fazer, mas enfim. O problema é que dessa vez a mudança é muito grande. É uma reforma mais ampla, essa reforma da Previdência, desde a Constituição de 1988. E vai exigir um trabalho pesado da área de informática do INSS. Então, sem que os sistemas estejam atualizados, não vai ser possível informar o segurado qual a opção mais vantajosa para a aposentadoria. Então, a pessoa vai se aposentar, quer lá saber se eu peço nessa lei, eu peço na lei antiga, o sistema não está adaptado para isso, tá? Num primeiro momento, esse atraso ele pode não trazer prejuízo aos segurados, pois a possibilidade de protocolar o pedido do benefício continua acontecendo. Você vai lá, você dá entrada, você pede a sua aposentadoria, tudo normal. Porém, quanto mais tempo a DataPrev é o sistema lá do INSS que cuida dessa parte.
quanto mais tempo ela levar para atualizar o sistema, maior será o tempo de espera. Porque já que para analisar o pedido, o servidor precisa dos dados atualizados. Ele não tem como analisar se o sistema não tiver os dados da pessoa, tiver tudo atualizadinho. Então, a demora na adequação das novas regras não é o único problema do INSS. Você fala, bom, tá, tudo bem, vai adaptar o sistema, mas se fosse só isso, estava bom. O problema é que o sistema não estava preparado nem para o regime antigo. Quanto mais o novo. O regime antigo, se às vezes você entrava, estava fora do ar, complicado. Aí o que acontece? Os servidores reclamam que há tempos têm dificuldade em acessar o CNIS. CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. É aquele documento que constam todas as empresas, né? Não, às vezes não necessariamente todas, porque o INSS come alguma bola, faltou alguma informação, mas deveria constar ali todas as empresas, todas as contribuições que você fez para o INSS, a sua ficha perante o INSS, tá? Então, os servidores, muitas vezes, eles não conseguem acessar esse cadastro, então eles reclamam, olha, eu estou com dificuldade. Alguns programas criados pelo DataPrev são pré-históricos, sabe? É coisa que já não se usa mais há muito tempo e ainda está lá rodando. O sistema cai diariamente. Você está lá no INSS várias vezes, sabe? Você pega a maior fila, porque nós, advogados, nós somos atendidos, só que assim, você tem que chegar, tipo 4 horas, 5 horas da manhã, o INSS abre às 7. Aí você vai ser atendido se você não tiver ninguém na frente, porque às vezes você pega um outro advogado e ele leva um monte de pedido para protocolar e você tem que esperar a sua vez. Aí chega na sua vez, você já acordou, você nem dormiu, né? Você já ficou na fila, você esperou um tempão, chega na sua vez, o sistema cai. Quando é um pedido de alguma coisa, eles conseguem resolver, mas não tudo. Então, você vai pedir um CNIS, tá sem sistema. Aí, infelizmente, eles falam, você quer esperar, você quer voltar outro dia, então, ou seja, você já perdeu o seu tempo, nem dormiu, ficou na fila, tem outro advogado na frente, você esperou horas para ser atendido, quando chega na sua vez, o sistema cai. E, às vezes, fica mais de um dia fora do ar, tá? Já aconteceu de eu ficar lá esperando, não, eu vou esperar, fiquei esperando quase 2 horas e o sistema não voltou. Isso é normal. E aí, além de tudo isso, o INSS não tem servidores suficientes. E a demanda, caso algumas pessoas não saibam, esse ano mais de 10 mil servidores se aposentaram, tá? Com medo da reforma, tudo mais. Mais de 10 mil este ano, de 2019. Então, já não tem servidor suficiente. E a demanda cada vez maior de segurados. Os prazos para agendamento são longos e muitas vezes, quando o segurado chega na agência no dia marcado, ele se depara com o sistema fora do ar. Daí a pessoa tem que agendar o atendimento de novo para um outro dia. Então, é muito complicado. Eles estão querendo colocar tudo no computador, só que assim, você pode colocar. Primeiro que a população, você tem obrigação de atender, porque tem gente que não mexe no computador. Sabe? Muita gente. Muito mais do que a gente imagina. Não acessa, não mexe, fala, olha, não é do meu tempo, eu não quero mexer com isso, eu não vou aprender. Tudo bem, é uma opção da pessoa. Então, essa pessoa, ela tem que ser atendida na agência, tá? Bom, esquece essas pessoas. E o restante da população? O restante da população entra com pedido no meu INSS. Chega lá, pede, tudo mais, só que não tem ninguém atrás da máquina para fazer movimentar, para fazer acontecer, porque o sistema ele não vai conseguir fazer análise de documento, ele não vai conseguir saber se aquele documento pode passar ou não. Tem que ter uma pessoa para analisar. E aí o que acontece? Não tem funcionário. Então, a gente está com uma demora excessiva nos benefícios. Então, coisa que demorava 2 meses, agora está demorando 6, 8 meses uma resposta. Estão querendo agilizar, estão querendo fazer, mas assim, na prática, continua demorando de 6 a 8 meses. Bom,
Mais novidades, como eu falei, eu vou passando para vocês tudo que está acontecendo. A reforma eu já sempre dou umas pinceladas, só que essa semana a gente teve algumas modificações. Uma modificação também que ocorreu é no seguro-desemprego, porque a pessoa que usufruir desse benefício passa a ser segurado obrigatório da Previdência Social. Sendo segurado obrigatório, a mensalidade do benefício passará a ter desconto previdenciário nas alíquotas entre 7,5% e 11%. Então, em decorrência disso, o beneficiário ele continuará a ter qualidade de segurado. Então, ele saiu do emprego, esse mês que ele está pagando o INSS continua valendo. E as mensalidades poderão ser contabilizadas como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Vocês vejam que até semana passada eu falava, toma cuidado. Quando você for contribuir para o INSS, estiver recebendo seguro-desemprego, se fizer de maneira errada, perde. Agora não. Agora já vai vir descontado. Então, você querendo ou não querendo, você vai contribuir com a Previdência. Também o período de graça tem o termo inicial após o fim do seguro-desemprego. Então, se você trabalhou 10 anos... O seguro-desemprego conta como se você estivesse trabalhando, porque você vai sofrer o desconto do INSS. Então, tudo isso vem acontecendo na medida provisória 905. Essa que eu falei agora há pouco. Então, que deixou de colocar o acidente de trajeto, né, como um acidente de trabalho. E também temos mais modificações no auxílio-acidente, por quê? A fórmula de cálculo do benefício. Agora o valor será metade do valor da aposentadoria por invalidez. O benefício de aposentadoria por invalidez tem sua base de cálculo em 60% da média total das contribuições, mais 2% para cada ano que exceder um mínimo de 20 anos. Então, por exemplo, se o segurado usufruir de uma aposentadoria por invalidez comum, feita a média de suas contribuições, chegaria ao valor de R$ 1.800 na aposentadoria por invalidez. Para fins de cálculo do auxílio-acidente, o valor será a metade da invalidez, ou seja, R$ 900. Caso o benefício seja em decorrência de acidente do trabalho, aí muda tudo. Porque aí, quando é acidente do trabalho, o valor do benefício da aposentadoria por invalidez é 100% da média do total das contribuições. Então, a gente vai supor que nessa modalidade, feita a média, o segurado poderia receber R$ 2.500. Então, para auxílio acidente, a gente vai aplicar metade desse valor, que é R$ 1.250. Bom, gente, vocês precisam ficar atentos a essas novas regras, porque é importante para não ser pego de surpresa na hora de você usufruir do seu benefício previdenciário. Então, para vocês verem que está mudando muita coisa. A reforma, no dia que estava promulgando a reforma, foi editada essa medida provisória, 905. Então, essa medida provisória, futuramente, ela pode virar lei ou não. Vai depender se for aprovada. Mas a gente tem o sistema previdenciário, ele não muda só, teve a reforma. Não, mas e a do pente fino no começo do ano? A gente tem várias reformas, a gente teve a lei em 2015, a regra 8595, que virou 8696, que deixou de dar aposentadoria integral, e quem não teve direito, a pessoa que até o dia 13 de novembro não tinha esse direito, deixou de ter, tá? Não tem mais, não entra mais na regra 8696. Essa regra, contudo, ela continua a existir de menor aprendiz, avulsos, trabalhadores, intermitentes e contrato de experiência. Aí você não pode aplicar esse contrato verde e amarelo. Bom, esse contrato verde e amarelo será celebrado por tempo determinado por até 24 meses. E ele será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado quando for ultrapassado esse período. Então, pela medida provisória, as empresas poderão ter até 20% dos seus empregados contratados nessas condições. E as que contratarem trabalhadores sobre o novo regime serão beneficiadas com isenção da contribuição previdenciária patronal e o salário educação, tributos que incidem sobre a folha de pagamento e sobre as contribuições ao Sistema S.
Também terão redução da alíquota de contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de 8% para 2% e redução da multa do FGTS em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20%, desde que haja acordo entre as partes. O texto editado pelo governo estabelece o quê? Que os trabalhadores terão todos os direitos previstos na Constituição, como férias e 13º salário. O programa trabalhista será financiado com a cobrança de contribuição previdenciária das pessoas que recebem seguro-desemprego. Bom, a duração da jornada de trabalho nesse contrato verde-amarelo poderá ser acrescida de até 2 horas extras. E a remuneração da hora extra vai ser, no mínimo, 50% superior à hora normal. Então, os contratos na modalidade nova poderão ingressar no programa do seguro-desemprego. E essa remuneração mensal aos contratados será acrescida de adiantamentos, como férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional e 13º proporcionais. E esse texto da MP também cria um programa para financiar as ações do INSS de reabilitação física e habilitação profissional de pessoas que sofreram acidentes de trabalho. Esse programa será bancado, entre outras fontes, por acordos judiciais celebrados pelo Ministério Público do Trabalho. E aí prevê também trabalho aos domingos e uma série de coisas. Bom, então essa medida transitória, essa medida provisória vai ficar aí por algum tempo. Vamos ver se ela será ou não aprovada, isso vai virar lei ou não. Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até às 20 horas, hoje, 20 horas, eu aguardo vocês com mais um programa Leis do Sucesso.